Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Que saiu poucos minutos atrás sobre informações divulgadas pelo Elon Musk, que disse que o Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro. O bilionário fundador da SpaceX, CEO da Tesla, entre outras coisas, dono do Twitter, né, do X, disse em sua conta na rede social de que o governo Joe Biden financiou a vitória de Lula contra o presidente Bolsonaro em 2022, uma declaração feita em resposta a uma postagem do senador republicano Mike Lee, do Utah, que se reuniu na quarta-feira com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Não sei se podemos mostrar o tweet aqui para o nosso público, mas o tweet do senador diz: se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido. Quem está comigo nessa? Publicou Lee. Elon Musk respondeu: bem, o Deep State dos Estados Unidos fez exatamente isso, fecha aspas. Rodrigo Constantino, você que está nos Estados Unidos, como que essa declaração foi recebida e como está sendo comentada, inclusive pela comunidade de brasileiros presentes nos Estados Unidos? Cauti, está tendo uma movimentação crescente em torno desses republicanos mais atentos ao caso brasileiro, como o próprio senador de Utah, Mike Lee, como o Elon Musk, que levou para o lado pessoal até, né, porque foi alvo, ele está incluído em inquérito do Alexandre de Moraes. Veja o ponto em que a coisa chegou, né? Além da Starlink ter tido ativo congelado, que não tem nada a ver com o X, então a coisa foi muito forte. E alguns congressistas ou gente influente no governo Trump, algumas pessoas estão muito atentas para o Brasil. Ted Cruz até hoje não desceu para ele a história dos navios iranianos que aportaram no Brasil, e por aí vai. A congressista Maria Elvira Salazar, aqui da Flórida, é muito voltada para assuntos da América Latina, e o Brasil está na ordem do dia, o próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Então, sim, estão todos atentos. O Elon Musk fez uma denúncia direta, clara, de que houve financiamento. Isso, na minha opinião, era motivo suficiente para todos os parlamentares de oposição no Brasil pararem o que estão fazendo e pegarem um avião e ir para os Estados Unidos tentar uma audiência com o Musk. Tentar pressionar os congressistas para escutar sobre o caso do Brasil. E para eles também aprenderem sobre o que os Estados Unidos estão investigando sobre isso. Porque o que a gente sabe que saiu na imprensa, aliás, essa notícia saiu na coluna da Malu Gaspar do Globo, né? Só que ela diz, no subtítulo, em tom conspiratório e sem evidências, Elon Musk diz isso. Aí já é a opinião de uma militante, não de uma jornalista. Mas vamos lá. Saiu na imprensa que diretor da CIA veio ao Brasil dar recado para o Bolsonaro, de que tinha que aceitar o resultado da eleição. Nós sabemos hoje que a USAID financiou um monte de coisas absurdas mundo afora. Uma delas, curso sobre como combater desinformação nas redes sociais, leia-se como censurar opiniões incômodas, e que o STF e o TSE participaram disso. O ministro Barroso participou de eventos bancados pela USAID para falar desse assunto. Isso já são coisas que a gente já sabe. Então, sim, existe indício de que houve uma intervenção direta do imperialismo yankee, do imperialismo estadunidense, como diria a esquerda lulista, na eleição brasileira. Só que como foi a favor do candidato deles, eles estão achando isso bom. Os vencedores das eleições nos Estados Unidos não estão achando isso legal. O povo não achou legal isso. E está cobrando transparência, escrutínio, investigação. Então, nós estamos aqui, Cauti, no começo dessa história. No começo. É muito precipitado a
Malu Gaspar fechar que é chapéu de alumínio falar isso, por exemplo. Mas foram os mesmos que falaram que dizer que o vírus da Covid-19 nasceu deliberadamente num laboratório de Wuhan era teoria da conspiração. Os mesmos falaram que a vacina estava sendo feita às pressas e que era preciso tomar cuidado. São os mesmos. Que economia tinha que ser levada em conta no lockdown. A economia a gente vê depois, vamos escutar o Dr. Fauci, que é a voz da ciência. São os mesmos suspeitos de sempre. Então a gente já sabe que eles não têm nenhuma credibilidade. Tudo isso carece de mais investigação. Investigação. Então, os parlamentares brasileiros têm a obrigação, na minha opinião, para representar o povo brasileiro, de aproveitar este momento e pressionar os Estados Unidos, o governo, a Casa Branca, o Congresso, o Elon Musk, pressioná-los para que mergulhem mais a fundo no caso brasileiro para entender e passar a limpo o que de fato aconteceu na última eleição. E qual foi o papel da USAID, da Casa Branca, do Deep State, por meio do Pentágono, por meio da CIA, nas nossas eleições nacionais. Afinal de contas, o Brasil tem ou não tem soberania nacional? É ou não é uma democracia onde só o povo brasileiro pode opinar e resolver? Essa é a pergunta que está no ar. Essa é a pergunta que nós, brasileiros, queremos saber. E nós, americanos, queremos saber se o nosso governo praticou imperialismo colonizador yankee absolutamente condenável. É isso que nós queremos saber. Eu, como brasileiro e americano, estou querendo muito que as investigações corram dos dois lados. A ver, então, o que vai acontecer com essas investigações. Falando de questões judiciais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reuniu com familiares de presos pelos atos do dia 8 de janeiro, reforçando o debate sobre a desproporcionalidade das penas aplicadas. A oposição considera esse movimento como um sinal de esperança para a revisão dos processos que têm sido amplamente criticados por juristas e organismos internacionais. Fabi Barroso, na sua opinião, esse encontro de Hugo Mota com familiares das vítimas do dia 8 de janeiro, dos presos do dia 8 de janeiro, poderia ser uma sinalização para uma eventual anistia aprovada ainda nesse 2025? Sinceramente, eu não consigo me balizar por atos aí desse pessoal aí do Centrão, gente, do Hugo Mota. Fico feliz, ainda bem que ele falou, mas não é mais do que obrigação. Diante do escândalo que está sendo colocado, gente, de novo, a cena daquela senhora ontem se ajoelhando, né, pedindo pelo amor de Deus, porque ela tem 6 filhos e o salário dela, vindo do funcionalismo público, ela é funcionária pública, está congelado, né, a filha do Clezão falando. O que mais que esse pessoal precisa? Precisa pautar, precisa colocar em pauta, precisa montar comissão especial, né, que a Carol de Toni fez um excelente trabalho até ali, depois a esquerda veio e jogou um belíssimo balde de água fria. Não tem momento melhor do que esse, gente, não tem. Se realmente nós não tivermos, neste momento, a quantidade suficiente para pautar essa anistia no Brasil, é porque realmente a gente só tem gente que não presta aí no Congresso, com perdão aí que o Salles está com a gente. Mas não dá, gente, não dá. O que vão esperar mais acontecer? Qual tragédia dessa vez? Tem um pai denunciando que o filho está sendo vítima de espancamento. Histórias não faltam. Se querem humanizar o problema, nossa, tem um monte de problemas para ser contados dessas pessoas que estão passando, de familiares que nada fizeram e apenas está sendo extrapolada para a figura do réu. Para mim, assim, só isso já seria um escândalo suficiente. Então, assim, se o Mota se sensibilizou, ele tem que provar, ele tem que pautar, ele tem que dizer lá para a turma dele do Centrão, e aí, vamos fazer essa anistia? É necessária para que cesse os abusos de autoridades cometidos nesses casos. Depois haverá reparação, a história também contará quem foram os valentes que tiveram a capacidade de falar o óbvio. Gente, é óbvio
É preciso anistia porque é preciso soltar essas pessoas, é preciso recomeçar a vida dessas pessoas. E aqui eu estou falando das pessoas comuns, pessoas que tiveram ali e que, por exemplo, o próprio Clesão, que tinha problemas seríssimos de saúde, as imagens que eu vi, a não ser que o Supremo tenha outras, mas aqui eu ouvi, ele estava lá conversando com os policiais dentro do Palácio do Planalto, de boa, ele não era a parte lá que está fazendo bagunça, ao contrário, muita gente entrou lá para se proteger do gás que foi jogado. Isso não vai ser dito? Essas obviedades não serão faladas? Então, assim, tá difícil, porque é uma questão de prioritária, gente, anistia e correr aí atrás dessa investigação que está sendo dita pelo governo americano, não é qualquer coisa, né? Vamos lembrar que o Musk hoje faz parte do governo americano. Investigação, investigação, investigação e transparência, sem mais. Pois é, deputado, como que foi percebida esse encontro, né, essa abertura do Hugo Motta para os familiares dos envolvidos no 8 de janeiro? Qual que é a percepção lá na Câmara dos Deputados e no ambiente político de Brasília, na sua opinião? Veja só, o gesto do Hugo Motta em receber os familiares por si só já é algo de muito valor, porque até então as lideranças do Congresso, tanto Câmara quanto Senado, não queriam se envolver nesse assunto de jeito nenhum. Então o Hugo Motta, já eleito, portanto já na cadeira, já não precisa fazer concessões ao que o PT, ao que o PSOL, esse pessoal fica pressionando, ele ele adotou uma postura correta de um chefe de uma casa legislativa, como a Câmara, de ouvir o que está acontecendo. Isso por si só tem valor, porque ele certamente está sendo atacado pela esquerda por fazer isso. Por outro lado, colocar em andamento aquilo que foi suspendido pelo Arthur Lira, que foi quando transferiu a tramitação do projeto de lei da anistia, que estava na CCJ, como a Fabiana falou, e já bastante avançado na CCJ, portanto o passo seguinte seria ir a plenário, ele retira aquilo da CCJ e diz que vai para uma comissão especial. Qual é o problema de comissão especial? É que os partidos têm que indicar os membros. Então, para você instalar uma comissão especial, não basta dizer, está criada a comissão especial. Está criada a comissão especial, passo seguinte, os partidos têm que dizer, pela proporcionalidade da representação na Câmara dos Deputados, tem X cadeiras para cada partido. Como é que os partidos do governo, os partidos de esquerda, fazem para embarrigar esse assunto? Simplesmente não indicam os membros da comissão especial, e, portanto, ela não pode funcionar sem ter o quórum mínimo regimental. Então, o que tem que fazer nesse momento? Acho que dois trabalhos. Primeiro, restabelecer o trâmite legislativo normal para que saia da CCJ e vá para a Câmara sem necessidade de passar pela comissão especial. Esse é um caminho. Se não houver compromisso, e acho que não haverá, dos partidos de esquerda em indicar membros da comissão especial, não tem outra alternativa senão, não vai ter comissão especial? Não. Então restabelece o trâmite legislativo normal, remete aquele projeto de lei de volta para a CCJ, infelizmente não mais presidida pela Carol Detone. Se isso fosse com a Carol, certamente era VaptVupt, ela é muito eficiente, muito competente, mas ela não é mais presidente da CCJ, ainda não está indicado. Vamos para mais uma notícia. A reunião da OEA discutirá o caso Oswaldo Eustáquio. Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da CID analisará denúncia de perseguição ao jornalista exilado na Espanha. Perdão, pessoal. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, discutirá nesta terça-feira em Brasília o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, atualmente exilado na Espanha. A reunião contará com a participação do advogado de Eustáquio, Ricardo Vasconcelos, que apresentará detalhes sobre a alegada perseguição sofrida pelo comunicador e abordará medidas legais cabíveis. O encontro acontece no âmbito da visita oficial da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão,
ao Brasil, que ocorre entre os dias 9 e 14 de fevereiro. O evento reunirá especialistas, jornalistas e representantes de organizações da sociedade civil para debater o cenário da liberdade de imprensa no país. A relatoria, reconhecida por monitorar violações à liberdade de expressão nas Américas, busca coletar informações que possam embasar futuras ações da CIDH. No caso de Eustáquio, que é considerado foragido pela justiça brasileira, a defesa argumenta que o pedido de extradição feito pelo ministro Alexandre de Moraes ao governo espanhol não atende aos requisitos legais, já que a Constituição da Espanha proíbe extradições por motivos políticos. Vasconcelos compara a situação com a do ex-ativista italiano Cesare Battisti, afirmando que, diferentemente do caso do terrorista condenado, Eustáquio não possui acusações formais que justifiquem sua extradição. A defesa sustenta que o pedido brasileiro não deve prosperar no sistema jurídico internacional. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!